Você realmente está vivendo o seu Ikigai? A sua vida tem propósito ou ela é sem querer, sem propósito? Transforme a sua vida por meio dos cursos da maior escola de autoconhecimento do Brasil. Conheça o Método Ikigai e se torne um líder, coach e ser humano melhor. Fala, navegantes do mundo do autoconhecimento, tudo bem? Sou Eduardo Almeida e estamos de volta com a 10ª lei do Ikigai, que é viva o seu Ikigai. Então essa é uma questão muito importante. Muitas pessoas pensam sobre a questão do propósito. Nos meus cursos, muita gente vem para casa e não, Edu, eu tô perdido, eu tô sem propósito, minha vida não faz sentido, que a gente chama de perfil difuso. É a pessoa que está vivendo uma vida sem sentido, sem propósito. Agora, quando a gente começa a falar dessa questão do propósito, de viver o Ikigai, é importante também perceber que na nossa sociedade a gente está dando um sentido um pouco equivocado à palavra propósito. A palavra propósito ela tem uma origem latina que é proposito, que é aquilo que eu vejo à frente. Então, quando a gente fala de propósito objetivo, meu propósito é emagrecer, meu propósito é comprar um carro, meu propósito é ter uma casa, é ser gerente de uma empresa, isso é um propósito relevante, que é o que a gente chama de propósito que eu posso realizar. São as coisas que eu posso adquirir na minha vida, buscando e mentalizando e trabalhando por elas. É muito importante, sim, na vida a gente ter propósitos objetivos, a gente começar a estabelecer aquilo que nós queremos. Infelizmente, boa parte das pessoas vive a vida sem se perguntar aquilo que quer para si. O que você quer para si? Você tem uma lista de desejos que são fundamentais, uma lista de coisas que você busca realmente alcançar, não apenas porque você quer ter, mas principalmente porque elas são manifestações de quem você é. Quais são as experiências que você quer ter nessa sua vida, buscar na sua vida, que vão fazer a diferença? Viagens para outros países, cursos que você quer fazer, não apenas objetos que você quer comprar. Então, o propósito, objetivo, ele também é importante, porque tudo aquilo que tem meta é mais facilmente alcançado. O problema é que muitas vezes algumas pessoas ficam só na parte material e não lembram que nós somos seres humanos trino. Mental, físico e espiritual. E aí faltam outros elementos do propósito que não se materializam e que não dão sentido para a vida. A segunda questão do propósito é esse lado mais espiritual, é o propósito existencial. Por que eu existo? Hoje tem uma questão muito séria que eu tenho acompanhado, que muitos pastores, muitos líderes espirituais estão dizendo: Deus tem um propósito para você. E até é bacana, eu acho muito relevante essa fala. Só que muitas vezes ela pode ser um fator de muita depressão. Porque eu falo Deus tem um propósito para você, mas você não localiza em você um propósito, e isso dá muito sentido de vazio existencial. Então, ainda que você acredite que Deus tem um propósito para você, que o universo tem um propósito para você, a grande verdade é que não importa se Deus tem ou não um propósito para você. O que importa é se você está vivendo esse propósito. E aí a gente tem que começar a pensar que sentido eu estou dando para a minha vida. Então, muita gente também fica esperando, estou esperando o download do meu propósito. Quando eu entender por que eu existo, aí eu vou começar a viver. Isso é uma bobagem, porque você nunca vai compreender necessariamente por que você existe. Essa é uma pergunta grande demais para caber num ser humano. Então, o porquê eu existo, ele pode ser respondido através de várias formas, através da sua conexão com a sua espiritualidade, mas ele não é um pressuposto que você tenha que responder. A questão mais importante do propósito, o terceiro elemento, que é o propósito real, que a gente chama de propósito realizador. Então, quando a gente fala de propósito, a gente está falando do quê? Não é por que eu existo, e sim para que eu existo. Para que você existe? Fazer essa pergunta a si mesmo significa entender que a sua vida tem um grande potencial. Quais são os talentos que você tem? Quais são as habilidades que você tem? Qual é a causa que você quer servir? Aonde você gostaria de colocar seus esforços para fazer a diferença no mundo? Então, no Ikigai, nós falamos desses dois propósitos prioritariamente. Tanto nas metas que a gente quer buscar, planejar e alcançar, mas principalmente o porquê você quer fazer essa jornada. Quando eu sei por que eu quero ir e onde eu quero chegar, eu tenho um mapa do caminho. O território é diferente do mapa, mas eu começo a entender que eu quero chegar aqui e eu sei por que eu quero ir. Tem dois elementos fundamentais para alcançar o meu propósito. Então a pergunta que eu deixo para você com esse a última lei do Ikigai, de viver seu Ikigai, é: como é que está seu propósito? A questão não é por que você existe, mas para que você existe. Qual é a causa que você quer servir? Qual é a diferença que você quer conscientemente fazer no mundo? Em que direção você está colocando seus talentos, a sua habilidade para transformar o mundo à sua volta? Se você não tem consciência disso, se você não está conectado em realmente colocar os seus talentos no mundo, talvez a grande e triste verdade é que você não faça diferença no mundo. Mas, se você quer fazer a diferença, é muito mais simples do que você pensa. Não complique. Olhe para si mesmo e diga: a partir de hoje, que causa, que situação, coisas muito pequenas podem ser feitas. Um filho pode ser cuidado, uma mãe pode ser cuidado, uma pessoa pode ser ajudada por meio das suas palavras.
Que causa você vai servir? Que diferença você vai servir? O meu Ikigai é: todos os dias eu, Eduardo Almeida, acordo para despertar alguém que está dormindo. Toda vez que eu conecto alguém e faço a pessoa acordar para o seu verdadeiro tamanho, para a sua verdadeira vocação, para a sua verdadeira potencialidade, eu vivi meu Ikigai e minha vida valeu a pena. Por que a sua vida vale a pena? Responda essa pergunta e eu tenho certeza que sua vida vai ter muito mais Ikigai, muito mais propósito. Concluímos a série de 10 vídeos falando sobre as leis do Ikigai, mostrando que uma vida com sentido e propósito ela é possível. Essas leis parecem muito simples, de fato são, no entanto são complexas porque nós não estamos habituados a viver com consciência. Dá teu like aqui, deixa teu comentário, terminamos mais essa série importante e lembre-se, uma vida com Ikigai é possível, mas se engaje nessa transformação. A vida é muito curta para ser sem sentido. Dê a ela sentido, dê a ela propósito e eu tenho certeza que você vai dizer que o Ikigai transformou a sua vida, assim como já acontece com milhares de pessoas em todo o mundo.